Olá, o Agenda Econômica está começando. Há alguns dias, jornais, sites e blogs do mundo inteiro escancaram em suas páginas a maior suspeita de corrupção em escala mundial. A ONG Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos trouxe à luz mais de 11 milhões e 500 mil documentos do escritório de advocacia Mossack Fonseca, no Panamá, famoso no mundo econômico e político por agenciar a abertura de contas bancárias e empresas para pessoas ricas em países diferentes do qual elas residem. Essas empresas são conhecidas pelo nome de offshore e normalmente são criadas em paraísos fiscais, lugares onde os impostos são muito baixos ou inexistentes. Vamos ver um pouco mais sobre o caso. Os documentos analisados pelo ICIJ mostram ligações de mais de uma centena de presidentes, primeiros ministros, príncipes, reis e ditadores que estão ou já estiveram no poder. Segundo os dados do consórcio, são mais de 14 mil bancos, escritórios de advocacia, empresas incorporadoras e intermediários envolvidos diretamente nas negociações. Eles trabalham para pessoas e empresas que não querem aparecer. Hong Kong, Reino Unido, Suíça, Estados Unidos e Panamá têm o maior número de empresas citadas. No Brasil, a lista envolve diretamente mais de 400 instituições e pessoas. Entre elas, políticos ligados ao PDT, PMDB, PSDB, PSB, PSD, PTB e Partido Popular, o PP. Nomes como os do deputado Eduardo Cunha, do ex-presidente do STF Joaquim Barbosa, do deputado Newton Cardoso Júnior e do falecido senador Sérgio Guerra estão ligados a empresas abertas pela Mossack Fonseca. O banco HSBC, já ligado ao escândalo conhecido como Swiss Leaks, que gerou a CPI do HSBC, também está vinculado às negociações. E quem vai conversar comigo sobre esse caso é o coordenador do MBA de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Márcio Coimbra. Márcio, bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui. Então, para começarmos, esse escândalo todo, esses documentos, eles tratam de 40 anos, né? Muita coisa não declarada. O que está acontecendo nesse mundo econômico? Por que tanta empresa em paraísos fiscais abertas por tanta gente rica que poderia abrir suas empresas legalmente? Antônio, eu acho que primeiro a gente precisa separar o joio do trigo nessa história. Não é ilegal possuir uma offshore, né, desde que ela seja declarada no seu imposto de renda, no seu país de origem. Não é ilegal esse movimento. O que surge agora é essa característica das pessoas acreditarem de que simplesmente porque alguém tem uma offshore, essa pessoa é um criminoso. Isso não é verdade, né? As offshores, elas são constituídas para diversos fins, inclusive também para compra de imóveis no exterior, o que muitas vezes acontece para as pessoas escaparem de algumas questões tributárias ou escaparem de algumas intervenções diretas do Estado na economia. O que a gente tem que lembrar é que se existem offshores em paraísos fiscais, e se existem esses paraísos fiscais, eu acho que a gente deve se preocupar por que a legislação desses países, dessas pessoas que acabaram abrindo empresas offshore, tem leis tão restritivas à economia, né? Não tem leis tão restritivas desses paraísos? Nos próprios países. Vamos pegar um caso de um brasileiro, né, de um político brasileiro, por exemplo, que abre uma offshore, né, no Panamá, por exemplo. Por que isso acontece? Né? Porque no Brasil as leis são muito restritivas, né? E também em outros países, também onde pessoas acabam não abrindo essas empresas nos seus países, acabam abrindo em paraísos fiscais, é porque as legislações desses países, elas são muito restritivas economicamente. Então, por conta de uma carga tributária tão alta, as pessoas preferem abrir essas offshores para executar determinadas operações via exterior. Agora, o que se percebe ao longo do tempo, que não são as primeiras denúncias de irregularidades ouvindo offshore, é que com muita frequência elas são usadas como lavagem de dinheiro. A Suíça é famosa pela época do pós-Segunda Guerra ter sido usado para lavagem de dinheiro de nazistas que roubaram o patrimônio dos judeus.
Tanto é que a legislação mudou muito lá ultimamente, principalmente depois do escândalo HSBC. O Panamá é conhecido também, não é a primeira vez que se ouve falar nesses escândalos, e já estão até mudando algumas legislações, né? Não seria o momento de se restringir essa existência de paraíso fiscal, porque o que justifica se todo mundo paga imposto no mundo inteiro para abastecer, na verdade, para manter um determinado sistema social que o país optou? Por que 1 ou 2 ou 3 ou 4, não são muitos, são meia dúzia de paraísos fiscais? Por que eles existem, se não para irregularidades? A gente precisa, como eu falei, separar um pouco do joio do trigo nessa história, né? O grande problema é que a gente acabou misturando nessa lista aí, pelo que eu pude olhar, pessoas que realmente cometem ilícitos e pessoas que não cometem ilícitos. Então fica muito difícil, né, a gente avaliar e enxergar quais dessas pessoas que constituíram essas offshores com um objetivo criminoso e quais as pessoas que não. Então, em princípio, isso cria um sistema muito nebuloso, onde a gente misturou pessoas que são inocentes com pessoas que realmente tinham intenções escusas, né? Eu acho que, seguindo a tua pergunta, a gente pode também se perguntar ao contrário, né? Vários países têm um sistema de proteção social, mas vários outros países não têm, né? E vários outros países que não têm, não necessariamente são paraísos fiscais, né? Eles têm simplesmente um outro modelo de Estado. O que é esse modelo de Estado? Onde se paga menos imposto, onde as empresas têm menos restrição para fazer os seus negócios, onde existe maior liberdade econômica, né? Então, aonde existe maior liberdade econômica, com certeza, se nós fizermos uma pesquisa, nos países onde nós temos maior liberdade econômica, nós vamos ter um menor número de pessoas optando pelas offshores. Olha só, o país que, por incrível que pareça, onde tem mais offshores, mais transações abertas, primeiro Hong Kong, né, que não é exatamente um país, é um estado, obviamente, mas é muito pequeno, ainda faz parte da China, e Inglaterra, que tem uma economia totalmente liberal, mas que também tem um sistema de proteção, né, social no Estado, saúde pública, escola pública, coisas assim, mas tem regras empresariais de empreendimento muito, muito claras, mas ele recebe essas empresas de outros países, né? Como é que se explica isso? Eles têm regras muito claras lá dentro, mas recebem de outros países. Não, a gente tem a Inglaterra, por exemplo, todo o Reino Unido como parte da União Europeia. Toda a Europa, no pós-guerra, ela passou por uma situação de reconstrução, né? E por conta dessa reconstrução, se criou um sistema de bem-estar social. Em alguns países um pouco maior, como na Suécia, por exemplo, né? Ou como na Alemanha, ou na França, né? E outros países um pouco menor, mas assim um sistema de proteção social muito grande, né? Esse sistema de proteção social na Inglaterra, durante a década de 70, ele foi muito restritivo, né? Ele foi restritivo para as empresas, né? Para a atividade econômica, porque tinha uma rede de proteção social muito grande. Isso levou praticamente ao colapso da economia inglesa na década de 70, o que acabou levando a Margaret Thatcher ao poder em 1979, né, extinguindo várias dessas intervenções do Estado, executando um processo audacioso de privatizações, né? E a gente precisa lembrar também que Hong Kong, lá no passado, né, não tão passado assim, ainda era parte da Inglaterra. Era um protetorado, né? Era um protetorado inglês. E o que foi feito em Hong Kong, na realidade, foi um experimento, Antônia. Esse experimento que foi feito em Hong Kong foi de se implantar um sistema de total liberdade econômica, similar ao processo em Singapura de capitalismo absoluto, né? Que gerou, na realidade, uma sociedade muito próspera em Hong Kong e também em Singapura, que aí não tem nada a ver com a Inglaterra, né? É um estado completamente autônomo,
Mas Singapura, assim como Hong Kong, foram 2 lugares onde se fez uma experiência de capitalismo, digamos, mais avançado, e esse sistema de capitalismo mais avançado gerou, por exemplo, em Singapura, a medicina mais avançada daquela parte da Ásia, né? Todos os asiáticos hoje, quando passam por algum tipo de cirurgia, procuram Singapura para se operar, né? Então, na verdade, o que a gente precisa enxergar é que em vários desses países onde a gente tem maior liberdade econômica, né, a gente tem menor opção por essas offshores. Nos países onde a gente tem uma maior restrição econômica, né, maior restrição à atividade empresarial, geralmente a gente vai encontrar pessoas, empresas, consórcios que vão fazer a opção, né, por offshores, por empresas fora das suas fronteiras, né, que fazendo é isso que empreendimentos. Por que um jogador de futebol, por exemplo, a gente não falou no VT, mas tem jogador de futebol que também está nessa lista de offshore. Por que se faz isso e não declara? A questão qual é o motivo a pessoa se expõe, né, uma pessoa muito rica, são pessoas muito ricas em geral, se expõe ao risco de ser pego, não só no seu país, mas na comunidade internacional, abrindo uma empresa de forma irregular, não declarando, por exemplo, no seu imposto de renda. Como é que se dá essa relação aí? O problema é não declarar, né? Se você tem uma offshore e você executa suas operações exteriores, não há problema nenhum dentro da legislação. O problema é quando a gente vê situações dessa que visam, de alguma forma, coibir coibir a atividade do Estado de alguma forma, né? Então, esses jogadores de futebol ou qualquer artistas, etc., que possam ter essas offshores e não declaram, aí sim a gente tem um problema, né? Aí sim nós temos um problema. Aí a gente vê um desvio de finalidade daquilo que se propõe uma offshore, né? Porque esse vínculo muito grande com personalidades políticas, presidente Putin da Rússia, primeiro-ministro da Islândia, indicações ligando o primeiro-ministro da própria Inglaterra também, príncipes, reis, por que tantas pessoas ligadas ao mundo político? Agora é muito curioso isso, né? Porque são políticos de países que executam restrição econômica dentro do seu próprio país, o que acaba por deixar a sua população numa situação de maior pobreza, porque a atividade econômica é levada para fora do seu país, né? Isso não é o caso nem da Islândia, nem da Inglaterra, né? Da Inglaterra eu te diria que sim, porque ainda existe aquela aquela rede de proteção que está dentro da Inglaterra. E da Islândia a gente precisa ver exatamente quando isso aconteceu, porque a Islândia passou por um terremoto econômico de um pouco tempo atrás. Então a gente precisa verificar essas datas. Mas lugares, por exemplo, como a Rússia, ou o Brasil, ou até de outros reis, né? Isso são coisas que a gente precisa avaliar mais a fundo. Então nós vamos avaliar isso no próximo bloco. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já. No próximo bloco nós vamos ver como esse escândalo de corrupção chega aqui no Brasil. Voltamos já.